Então, boa noite. A gente vai dar início então a esse encontro da ABC Rio do Sul. Hoje estamos aparentemente de início aqui só eu e o Mano. Alguns irmãos tiveram compromissos aí para estarem presentes. E eu queria iniciar compartilhando aqui uma notícia importante que apareceu no Globo hoje. Isso a respeito da ciência, né, da ciência que está sendo praticada e também está tendo obstáculos no Brasil para suas realizações. 200 pessoas, entre elas ganhadores de prêmio Nobel, se manifestaram, né, a respeito da ciência no Brasil e das condições que estão sendo impostas aos cientistas. As notícias às vezes têm dito que há um certo constrangimento das instituições científicas no Brasil. E isso me faz sempre lembrar, eu não sei aí, eu não entrei nos detalhes da notícia, mas da voz profética do Antigo Testamento, né? E que é um momento, nós vivemos momentos, digamos, de crise parecidos com aquele em que os profetas tinham que se levantar para falar a voz de Deus também para as pessoas. Enfim, a gente vai abordar a continuação do capítulo. Vamos ver aqui qual é o capítulo, número. O capítulo é o capítulo 7 do livro, né? Fundamentos do diálogo entre ciência e religião, que a gente tem abordado aqui no grupo. Um capítulo assim amplo. Semana passada no último encontro a gente já abordou algumas dessas questões. E na verdade, todos nós fazemos teologia em certo grau, né? Mesmo o leigo, porque o leigo ora, o leigo fala sobre Deus, muitas vezes o leigo chama Deus de Pai, e aí, ao utilizar essa referência, ele já está utilizando aquilo que o capítulo aborda, né? Aquilo que o autor aborda como modelos e analogias, tanto em ciências quanto em religião, que é a temática que a gente está abordando aqui. Serão duas falas, uma minha e depois uma do Osvanir. E no final, entrando mais alguém, a gente abre um debate, senão eu e o Mano ficamos aqui e debatemos a fundo essas questões. Hoje eu divulguei também compartilhei a divulgação da live em outras mídias. Se acontecer de alguém se infiltrar, mas não com boas intenções, eu fecho essa sala, abro uma nova sala e compartilho o link no Zap, do grupo, tá? Então, continuando aqui depois da queda da rede aqui, eu ia dizendo que se houver alguma intromissão, né? Mas pelo jeito não vai haver. Eu vou colocar outro link, né? Abrir outra sala. Então, eu vou iniciar aqui a minha fala. Vou projetar aqui a minha tela aqui. Tá aparecendo a tela aí, a minha tela, Osvanir? Teu microfone tá fechado, faz um sinalzinho se estiver aparecendo aí. Beleza. No último encontro, a gente tinha falado muito sobre modelos, né, e analogias tanto em ciência e em religião. O autor, na verdade, o Alistair McGrath, vai continuar
essa abordagem, né, falando agora de casos mais específicos, né? Então, por exemplo, ele vai buscar exemplos, porque a gente tinha até comentado que as analogias e os modelos na ciência e na religião têm um lado positivo, claro, mas elas têm limites, né? E ele vai dar justamente exemplos, tanto na ciência quanto na religião, dessa ambivalência das analogias, ou seja, elas tanto podem ter um lado positivo quanto um lado negativo. E ele começa justamente com Darwin, né, quando ele fala, porque ele buscou justamente uma explicação para essa diversidade de animais, plantas, etc., que ele, vivos e extintos, que ele percebeu nas viagens. Ele viajou com um navio, o Beagle, né, se não me engano, viajou ao redor do mundo como naturalista e aí percebeu uma diversidade muito grande. E ele, no mesmo período, estava lendo, ou leu, antes de escrever A Origem das Espécies, que foi a grande obra dele, um livro, o termo em inglês, né, traduzido é o gado, né, o seu cuidado, suas doenças, enfim, o seu manejo, né? Não só os criadores de gado, mas outros criadores, eles fazem o que se chama de seleção artificial da espécie. Eles vão juntando, obviamente, um macho, uma fêmea dos melhores, e aí eles vão, com as técnicas que, na verdade, eu não tenho domínio sobre isso, mas vão produzindo novas gerações mais saudáveis. Isso é uma coisa já conhecida até na domesticação de animais, etc., já de mais tempo. Ele leu essa obra e, desse termo, seleção artificial, ele fez uma ponte com aquilo que ele viu nas viagens dele em relação à diversidade de plantas e animais. Então ele passou a chamar de seleção natural. Ou seja, o modelo que está, a analogia que está aqui em questão é a de seleção natural. Obviamente, essa analogia permite a gente compreender diversas questões, permite entender um pouco como essa diversidade surge, né? Por um processo em que a natureza vai, através de mutações genéticas, né? Vai depois também selecionando aqueles que são mais fortes, né? Os mais fortes sobrevivem. Só que ele sofreu teve críticas, né, a essa analogia. O Alfred Wallace, que era inclusive um amigo dele, ele dizia assim, tá, mas você está querendo dizer que a natureza ela faz a seleção? Isso é meio que uma personificação da natureza, como se a natureza fosse uma pessoa, né? Essa foi uma das críticas que ele teve. Ele, no entanto, ele tinha ciência disso. No prefácio de Origem das Espécies, ele abordou justamente essa questão e ele dizia o seguinte: bom, eu tenho ciência de que essa analogia tem os seus limites, mas também os químicos falam de afinidades seletivas entre elementos químicos, por exemplo. Então, o argumento seria, bom, se os químicos já falam de afinidade entre elementos químicos, então eu com certeza posso falar de seleção natural, né? No âmbito da religião, o autor então aborda a analogia de Deus como Pai, né? E tem até uma fala dele dizendo assim: pessoas ou papéis sociais, oriundos em geral do mundo rural do Antigo Oriente Próximo, tornaram-se modelos adequados para descrever a atividade ou a personalidade da atividade divina, na página 200 do livro, né? Ou seja, encarar Deus como um pai. Também é conhecida a analogia de Jesus como o bom pastor, né, que cuida das suas ovelhas, todas tiradas daquele mundo rural daquela época. No entanto,
ao mesmo tempo que essa analogia ela permite compreender algumas coisas, né? Sendo um antropomorfismo, né? Dar forma humana a Deus. Também foi questionada essa analogia, também mais recentemente, especialmente por parte de feministas, né? Que argumentava assim, bom, mas por que Deus não pode ser mãe, por exemplo? Pai poderia reforçar o machismo na sociedade, né? O autor, o McGrath, ele, no entanto, discorda disso no sentido em que a teologia tradicional, se ela for bem compreendida, ela não está submetendo Deus a uma categoria humana. Existem apenas certos aspectos, né? Em apenas alguns aspectos, a analogia é válida, porque na verdade Deus não tem sexo, né? Olhando também o Antigo Testamento, a gente vê que os autores sempre tinham muito cuidado de atribuir alguma sexualidade a Deus, porque nas religiões vizinhas, isso é bem sabido dentro da história, haviam muitos cultos à fertilidade. Na própria tradição grega e romana, o culto ao deus do vinho, né, que era Dionísio ou Baco na cultura romana, é um culto à fertilidade. Já claro, isso bem posteriormente, né? Então, já no Antigo Testamento havia esse cuidado para não associar o Deus cristão com o Deus dos pagãos, que tinha uma relação com a sexualidade, né? Então tem uma citação de uma autora, eu não conheço essa autora, ela é citada pelo McGrath, e que diz assim: quando chamamos Deus de mãe, não queremos dizer que ele seja mãe ou pai. Imaginamos Deus tanto mãe como pai, mas nos damos conta de quão inadequadas são essas ou quaisquer outras metáforas destinadas a expressar o amor de Deus. Contudo, falamos desse amor em linguagem familiar e querida a nós, que é a linguagem das mães e dos pais que nos trouxeram a vida, de cujos corpos nascemos e de cujo cuidado dependemos, né? Eu acho que é uma fala bem infeliz dessa autora, citada pelo nosso autor, uh, porque está justamente percebendo o lado positivo, né, de a gente usar um modelo, né, uma analogia de Deus como um pai, porque traz justamente aquilo, a parte de Deus ser pai, que pode nos ajudar, nos dar conforto. Também a gente, claro, pode pensar que um pai disciplina, ou enfim, pode pensar que a mãe é amorosa, cuidadosa. Essas analogias, no final das contas, ajudam, mas elas não dão conta de explicar Deus, né? Seja mãe, ou seja como mãe, ou seja como pai. Depois o autor aborda, através do Ian Barbour, que é também um autor, é autor dessa obra aqui, né? Quando a ciência e a religião se encontram, também é um bom livro de introdução ao diálogo entre ciência e fé. Ele é inclusive um dos ganhadores do prêmio Templeton, né? Que aborda algumas semelhanças e diferenças entre os modelos da ciência e os modelos da religião. Então, quais seriam semelhanças entre esses modelos? Eu tentei brincar um pouco daí com os conceitos, né? Tanto modelos científicos como religiosos são originalmente analógicos, ou seja, baseados numa analogia, mas eles são estendíveis, eu usei essa palavra, a novas situações. Quando eu penso justamente nessa analogia entre Deus como um pai, né? Ela pode ser expansível, né? Porque várias ideias eu posso tirar de um pai. Um pai pode ser amoroso, mas ele também pode ser disciplinador. Um pai cuida dos seus filhos. Enfim, outras significações são possíveis de serem retiradas dessa analogia. E muitas vezes os modelos científicos também permitem essa expansão. No entanto, como segunda semelhança, ele diz que não são retratos literais da realidade. Claro, Deus como pai, Deus não tem sexo.
Ninguém pode dizer que Deus é pai, Deus é mãe. São apenas metáforas, né? Mas mesmo assim, é o que a terceira semelhança permitem interpretar nossa vida no mundo. Eu às vezes converso com o Alexandre lá da BC2, né, de Brasília, e quando a gente pensa em todas essas analogias, modelos atômicos, a partícula de Deus, né, o bóson de Higgs, que só por medições, né, assim, interpretações, se pode falar disso, e outros tantos conceitos da física, da ciência, né, que podem não ser bem aquilo que a gente hoje acha que são, mas essas analogias que a gente tem funcionam. Com isso se faz ciência, com isso se fundem metais para formar um terceiro, com isso se fazem substâncias químicas, tecidos sintéticos, óleos sintéticos, enfim. A ciência funciona através desses modelos, né? Agora, as diferenças, né, que o Ian Barbour fala e que o nosso autor também aborda. Os modelos religiosos não são só cognitivos, voltados à questão intelectual. Por exemplo, quando a ciência aborda o Sol, ela não pensa que o Sol, por exemplo, nos ama, né, isso seria uma questão mais emotiva, né? Pensar que o Sol nos ama, por isso ele nos aquece, né? A ciência não trabalha dessa forma. Existe, portanto, como segunda diferença, um envolvimento muito mais pessoal nos modelos religiosos, né? Na ciência, ninguém vai dizer o Sol é meu amigão, né? Mas o Deus Sol era adorado, né, como um Deus também pelos egípcios, né, dentro do âmbito religioso. Não só pelos egípcios, né? E por último, os modelos, segundo esse autor, né, são mais influentes do que as teorias, no caso da religião. Eu tentei entender essa frase, porque eu tive um pouco de dificuldade com ela, na verdade. Eu entendi da seguinte forma, né? Quando eu falo, por exemplo, que Deus é Pai, é uma coisa quase de senso comum dizer que Deus é Pai. Não é isso? Falar com qualquer pessoa que não tem mínimo de conhecimento assim mais aprofundado, científico, ele é uma linguagem que vai fluir entre as duas pessoas. Se eu começar a teorizar, a falar de exegese bíblica e etc, toda uma doutrina sobre o que na realidade significa que Deus é Pai, talvez isso não tenha tanto impacto na sociedade como esse simples conceito de que Deus é Pai, esse modelo de Deus como Pai. Foi dessa forma que eu entendi. Na ciência, já é o contrário. Os modelos se submetem às teorias, né? O Sol, por exemplo, ele tem que ser submetido ao modelo que encara esses grandes astros como estrelas. Pois não há muito como fugir disso. E por fim, o Alistair McGrath ele aborda a escolha de modelos, tanto por parte da ciência como por parte da religião. E aí são razoavelmente opostas as maneiras de escolha, porque, por exemplo, na ciência se usa um modelo, por exemplo, como modelo atômico, né? Eu até botei isso no convite, na divulgação do nosso encontro, né? Aquele que mostra um núcleo, as outras partículas girando em volta, modelo atômico de Bohr, né? Muito parecido como os planetas girando ao redor do Sol, por exemplo. Na ciência, o modelo ele é mantido enquanto ele dá o suporte explicativo para a experiência. Mas se uma nova explicação for melhor, ele é perfeitamente dispensável. Na religião sempre se tem, ao contrário, até porque a Bíblia é tida como revelação, né, uma revelação específica, especial de Deus. Esses modelos são dados. Portanto,
há muito maior dificuldade em simplesmente dispensar, né? Então eu não vou mais chamar Jesus de o bom pastor, não vou mais chamar Deus de Pai, não vou mais chamar o Espírito Santo de Consolador, não vou mais entender Pai, Filho e Espírito Santo como trindade. Bem complicado de abandonar esses modelos a nível da religião. Então seria até aqui a minha parte, e aí eu vou abrir. Mano, em relação ao que eu falei, terias, não em relação ao teu tema, mas em relação àquilo que eu agora falei, terias algum comentário? Tens que abrir teu microfone. Agora sim. É interessante, né? Como a gente, antes de dar início, aí, a gente vinha conversando, essa questão de modelos, né? Porque os modelos não chegam a trazer, principalmente quando se relaciona a Deus, né? Não chegam a traduzir essa verdadeira realidade divina, né? Então, quando eu chamo Deus de Pai, né? Isso é um conceito meu de Pai, né? Não o que realmente o que Deus é, né? A essência de Deus, né? E essa questão da fertilidade ali, né? Que é outra coisa, os cultos, a fertilidade, né? Então, essa questão também do uso de modelos, né? Que muitas vezes não servem, né? Por exemplo, como parâmetro, né? Ou para que sejam seguidos. Então, o cuidado que se tem que se ter, né? Principalmente quando se trata de religião, né? Não sei se teria mais alguma coisa aí para, a princípio seria isso. Eu queria aproveitar, né, que tu também é da área da filosofia e também tem essa ligação com política e lembrar um pouco que a gente conversou na última vez, porque a gente daí estendeu um pouco a questão dos modelos não só para ciências humanas, mas como para ciência, não só para ciências naturais, perdão, mas também para ciências humanas, né, para ciências sociais. E aí existem vários modelos explicativos, né? De certa forma, o pensamento do Marx, e não só dele, mas do materialismo histórico e também de outros posteriormente, tinha a ver com evolução social, até por conta das ideias de Darwin. Né? É, a, a humanidade passaria por estágios, né? O capitalismo, por suas contradições, iria sucumbir, iria passar depois por uma fase de socialismo e depois, por fim, um sistema em que as classes estariam abolidas, digamos, que seria chamado o comunismo. Sempre é legal voltar a esse tema porque na nossa contemporaneidade, no meu, no teu dia a dia, no dia a dia dos que nos assistirem depois, o comunismo ainda é um assunto, né, do dia. Muitas vezes mal compreendido, claro. Mas o que eu queria colocar em discussão contigo é como que a gente encara, agora a partir dessa discussão também que eu coloquei, o que é positivo e o que é, digamos, limitação nesse modelo de evolução da humanidade. Como que tu pensas isso, por exemplo? O grande problema dos modelos, né, até tu citou ali no final da tua fala, é quando eles são dados como algo que se concretizará, ou seja, terá uma concretude, uma questão lógica, né? Quer dizer, o óbvio, vamos colocar a questão de sociedade em Karl Marx, né? Ele conhecendo, ele estudando o capitalismo da época, né? No caso da época dele, via a questão da exploração do capitalismo, que as pessoas trabalhavam praticamente direto, essa questão toda. Então, na visão dele,
haveria um momento em que haveria uma revolta do proletariado, né, e assumiria o poder, né, enfim, esse poder assumido pelo proletariado fatalmente o que ocorreria seria que o Estado sucumbiria, né, quer dizer, vivendo numa verdadeira comunidade, né, que é a comunidade utópica de Marx, chamada comunidade utópica, né, que seria o comunismo, né, no caso. Só que são modelos que, na visão de Marx, ocorreriam com certeza e não ocorreram, né? Então, outra coisa que a gente pode citar ali é o modelo, mesmo no modelo da física que a gente está tratando, e que eu vou tratar alguma coisa posteriormente, em que, não me lembro o nome do físico que citou, mas ele disse que a física ela estava tão avançada que os modelos eles tinham quase que absoluta certeza que existiam apenas pequenas nuvens no horizonte, né, de que ainda, mas nada que mínimos cálculos não resolveriam o problema. E depois desse modelo citado por ele, dos modelos que atuavam, que vigoravam na época, quantos paradigmas foram quebrados depois disso, né? Hoje mesmo, né, após 100 anos, aí depois 150 anos depois da descoberta aí do quantum, né, a física quântica, ainda hoje intriga os cientistas, né, questões que eram de 100 anos atrás ainda intrigam, então, modelos que se tem hoje das ciências fatalmente serão quebrados amanhã, então acho problemático essa questão de você achar que que modelos, né, criados sobre uma perspectiva, sobre um dado momento, sobre certas pesquisas, são eternos, né, duram para sempre, né? Isso seria a minha colocação sobre tudo. Eu ainda fico pensando, sabe, mano, no seguinte, agora também emerge, né, um novo modelo antropológico, um novo modelo de humanidade, de homem, né, em dois sentidos. Primeiro, o gênero, que é o que alguns, né, propagam, né, não quero polemizar e nem ser desrespeitoso com ninguém, né, mas o modelo de que o gênero humano, masculino e feminino, ele é fluido, né? Quando, até no meu trabalho, eu ouvi alguns dizerem que existem performances masculinas e femininas, né? Tu é homem, mas tu pode ter uma performance em algum momento feminina, depois pode voltar a ter uma performance masculina. Ou seja, se descola gênero de sexo como duas coisas distintas. O modelo que nós tínhamos até então em religião, que com certeza é um modelo bem mais difícil de se desapegar, até o texto já diz, né, em religião é muito mais complicado você dispensar um modelo. Nosso modelo de humanidade da cristandade é homem e mulher, né? Macho e fêmea os criou. Então, a dificuldade de como lidar com esses conceitos. Um outro modelo, aliás, uma outra característica desse novo modelo de homem é toda a sua mescla com outros seres através da genética e com a máquina, né? No que se convencionou de transhumanismo. Quer dizer, o novo modelo de homem que se tenta consolidar é um homem de gênero fluido e de natureza fluida, né? Porque geneticamente você pode tentar, por exemplo, os estudos que tentam mesclar, eu sempre cito esse, né? É até de um livrinho que eu vou ver se eu puxo aqui, que eu gosto muito. A gente costuma sempre compartilhar nossas referências, né? Tem um autor que eu gosto muito, que é o Euler Westphal. Ele é DFLT ali de São Bento do Sul e também trabalha com bioética. Tem esse livro aqui, Brincando no Paraíso Perdido.
Gosto muito desse livro também. E O Oitavo Dia, título interessante, né? Enfim, o homem meio que brincando de Deus e construindo um novo modelo de homem. Mas isso a partir, claro, de um modelo que ele já tem aqui na sua cabeça, né? É uma questão difícil de se lidar atualmente, né, Osvanir? São questões polêmicas, cara, muito polêmicas mesmo, né? E quando se trata desse assunto, eu me recordo de um pensador que ele morreu agora recentemente, que é o. Agora, cara, se eu não me engano, se não me falha a memória, cara, é o Jürgen Bauman, eu acho que é. O autor que ele fala sobre, ele teoriza, ele fala muito sobre a sociedade líquida. Eu não sei se você já ouviu falar Ah, dele. é o Zygmunt Bauman. É Zygmunt Bauman, isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Ele faleceu recentemente até. Então, a teoria dele, né? Eu acho que até esse comentário, essa fala não é dele propriamente, mas são comentários que falam sobre as obras dele, mas é que a sociedade passa por modificações, né, por transformações. Então, todo o processo feito análise histórica, né, dos processos de mudança de modelos, de paradigma, né, a sociedade passa por isso. Então, a sociedade hoje passa por esse processo de transformação, de modificação, né? Hoje não se fala mais de modernidade, em pós-modernidade, né? E, enfim, são questões bem polêmicas, cara, que eu acho que hoje a gente vive essa realidade e é complicado a gente tentar ter um posicionamento, né? O máximo que a gente pode ter é um posicionamento dentro, né? Nós como cristãos, e já que essa live e o grupo ABC2 tem essa finalidade, né, de unir ciência e religião, né? É, eu vejo assim, né, de que a gente tem que seguir o modelo, né, padrão de homem e mulher, né, mas sempre respeitando, né, as aberturas, desde que ela não extrapole, né. Essa questão para mim é muito delicada no sentido, e eu acho que até a gente comentou numa das nossas falas, de que começa a complicar quando, por exemplo, um quer ocupar o espaço do outro, né? Ou seja, a religião não respeitar o espaço dos grupos LGBTs, por exemplo, né, que se manifestam tentando, a religião tenta abafar, não respeitando, né, de forma impondo o pensamento e rejeitando, como a gente vê hoje até na nossa administração política a nível nacional, né, se tem essa tentativa de tentar impedir os movimentos, a liberdade, né, de que essas pessoas têm se manifestar. Por outro lado, também existe, né, uma certa imposição por parte de líderes, né, desses movimentos que tentam limitar a ação da igreja, tentam impor, né, por exemplo, assim, o fato de tentar criar leis que obriguem, né, os líderes, pastores, padres, enfim, que façam o casamento homossexual. Caso contrário, serão considerados homofóbicos, né, poderão ser enquadrados aí em leis, né, como homofóbicos. Então, eu vejo assim, né? Essa é uma questão muito delicada, é uma questão de momento em que a gente está inserida nela. A gente ainda não tem perspectiva de olhar de fora ainda, de distância, né? E sei lá, o meu pensamento hoje é esse, né? Sobre o fato. A questão da falta de respeito por ambas as partes, né? E a questão de que, como cristão, né, eu acho que nós temos, né, com certeza temos que seguir o modelo cristão de que Deus criou homem e mulher. Ô, mano, então vamos fazer o seguinte, eu acho que tu começa a tua exposição também pra gente conversar um pouco depois aí. Pode ser? Não? Beleza? Só vamos lá, então, qualquer coisa tu berra aí, vamos lá, apresentar, porque eu tive problema para tentar entrar nesse, vamos lá, tela inteira, partilhar.
Tá vindo? Apareceu aí? Apareceu, né? Só botar a aprovação Agora, agora. abrir aqui. Apresentar slides. Iniciar primeiro. Beleza. Certo aí, Daniel. Agora eu não estou te vendo. Vai ter que abrir o microfone. Pode, tá tudo certo aí. Tá Pode certo? voltar ali pode voltar desde o começo ali que tá tudo certo. Tá. Apareceu agora? Beleza, vamos lá, deve estar aparecendo, né? Então, a parte que eu fiquei para apresentar, então, esse é o título do capítulo, né? Modelos e analogias em ciência e religião. Como o Daniel já disse no início, nós estamos trabalhando o capítulo 7, né? Dessa obra. E a parte que coube para mim apresentar é conceito de complementariedade, né? Para dar início, então, uma interrogação, uma indagação, né? O que é luz? Aproveitando desse tema, eu resolvi acrescentar aqui, né, esses slides, né, falando sobre Gênesis, né, capítulo 1, versículo 3, onde Deus diz, haja luz, né, e segundo os relatos bíblicos, né, essa foi o primeiro ato, né, de criação de Deus. Até é interessante, sem querer me alugar muito, eu lembro que nessas pesquisas que eu fiz aí sobre a questão da minha parte da apresentação, eu achei um texto lá que falava assim, né? Eu não li o texto, deixei de lado e também esqueci de salvar. Mas ele dizia assim, que quando Deus diz haja luz, né? Não é que ele estava criando o sol, né? Propriamente dito, não era o sol. E eu achei isso super interessante, né? Porque pelo menos para mim que sou leigo, e pelo menos eu sempre a ideia, quando se fala de haja luz, para mim Deus criou o sol. Né? Eu não li o texto, como eu estou falando, e não tenho nenhum conhecimento sobre, mas segundo o título do texto, o início do texto ali dizia que Deus, na realidade, quando ele fala haja luz, ele não está criando, né? Aí, dando continuidade à questão que perpassa toda a física moderna, né? Que eu até havia comentado há pouco tempo atrás agora, de que é uma das indagações da ciência até hoje ainda, né? A questão, a luz é partícula ou onda, né? Ou melhor, a ciência tem como convicção de que a luz é partícula e onda ao mesmo tempo, mas quando ela atua como onda ou partícula, né? Esse é o grande... E no início do século XIX, né, a teoria científica, ou seja, a comunidade científica, ela tinha por certo de que a luz era constituída de ondas, né? Mas havia um grande problema nessa época, né? Ela era constituída de ondas, mas... Opa, deixa eu voltar aqui. Ela era constituída de ondas, né? Mas qual a forma com que essas ondas de luz se propagavam, né? E, no caso, na época, foi feita uma analogia com o som, né? Ou seja, a ideia de que a, as ondas de luz se propagavam da mesma forma que o som, né? E para isso se criou o chamado éter luminoso. O que é o éter luminoso? Né? É uma espécie de um plasma, né, que se idealizou, né, para tentar, né, formular a ideia de que a luz se propagava. Então, através desse plasma, a luz se propagava. Né? Então, o problema é o seguinte, é que apesar de todas as teorias, de todos os modelos criados até o momento, né, haviam muitas questões ainda que incomodavam a ciência. Uma delas era a chamada radiação ultravioleta, né? E
a comunidade científica, os cientistas, os físicos não conseguiam responder. Por quê? Porque eles se baseavam na teoria clássica, né? Ou seja, quanto maior, né, a temperatura, quanto maior a intensidade, maior a frequência também. Só que isso, se ocorresse isso, né, as altas radiações, né, levariam à destruição de vida, por exemplo, na Terra. Não teria como ter vida humana na Terra se tivesse certas essas teorias clássicas das ciências, né? Aí o problema é que quando os cientistas faziam os cálculos contrariavam essa teoria clássica, né? Os cálculos contrariavam. E é nesse contexto que surge Max Planck, né? Max Planck contraria, né? Vem contrariar essas teorias científicas clássicas, né, que formulavam, e ele diz o seguinte, né, a luz ela não é constituída, ela não é irradiada de forma constante, né, ou seja, ela não é irradiada de forma contínua, mas ela é dada em forma de pacotes, né, em forma de pequenos pacotes. E aqui nós temos um exemplo, por exemplo, de como é irradiado. Nós temos uma onda e a olho nu nós não conseguimos visualizar, né? Mas nós podemos ver através ali no pequeno círculo ali que ela é constituída de pequenos pacotes, né? E isso é que forma a onda. Por exemplo, a água nós vimos ela de forma contínua saindo, mas na realidade ela não está saindo de forma contínua, mas de pequenos pacotes, né? Após Max Planck surge Albert Einstein, né? Einstein vem falar sobre o problema da teoria quântica, né? A questão do efeito fotoelétrico, né? O experimento de Max consiste no seguinte, em colocar duas placas, né, metálicas no vácuo, né, colocando um tipo de bateria que vai induzir cargas elétricas. E na carga negativa, né, ele colocou potássio, né, e incidiu uma luz azul sobre o potássio. E o que ele verificou é que, induzindo uma luz azul sobre o potássio, né, haveria emissão de elétrons. Esses elétrons seriam atraídos pela carga positiva. Mas o problema estava no seguinte, que ao inserir luz vermelhas, não era emitido nenhum elétron. E por mais que se intensificasse, né, essa luz, né, ela continuaria ainda a não emitir elétrons. Foi aí que Einstein utilizou a teoria de Planck. Porque o que Planck qual é a teoria de Planck? Que é a chamada constante de Planck, né? Que quanto mais energia, mais frequência. Então, quanto mais energia, mais frequência. Então, por exemplo, assim, ó, a energia, a luz azul, ela tem um comprimento de onda mais curto, né? Então, ela tem mais energia. E como ela tem mais energia, ela vai incidir sobre o elétron como se fosse uma partícula, porque as ondas delas são mais curtas, os comprimentos de ondas são mais curtos. No caso, a luz vermelha não ocorre isso, porque os comprimentos de onda, a energia emitida pela onda é muito mais fraca e não consegue movimentar um elétron, né, do potássio, por exemplo, né? Até o século XX, ainda se tinha como certeza, né, a questão ali da dualidade onda-partícula, né? Apesar de algumas divergências existentes, apesar de algum problema que, no caso, como eu citei,
mesmo após 150 anos ainda, continuam os mesmos problemas, né? Mas nessa, a questão da dualidade, onde a partícula era aceita pela comunidade científica. E é nesse contexto que surge Louis de Broglie, né? E ele põe mais fogo ainda, né, diante desses questionamentos, ao afirmar que, assim como a luz ela funciona tanto como onda como partículas, o elétron também tem essa mesma possibilidade de funcionar como onda e partícula. Aí surge Niels Bohr, né, que era um físico também, e ele, utilizando essas ideias tanto de Planck quanto de Einstein, né, ele postula a ideia do princípio da complementariedade, onde existe um complemento, uma junção, né, dessas ideias de partícula funcionando tanto como onda, mas também o elétron tendo essa mesma possibilidade de funcionar tanto como onda quanto como partícula. Partindo para o final, então, do texto, aí o autor trabalha, né, a questão agora da divindade e a humanidade de Cristo, né, diante desse modelo, né, ou dessa analogia feita, né, principalmente ali na parte citada por Bohr, ou seja, a complementariedade, né. E fazendo uma análise agora sobre essas questões, o texto vai discorrer, vai falar sobre as falas, né, de teólogos e de pessoas ligadas, né, a teologias, e elas falam sobre essa questão da dualidade, eles colocam até a questão da polaridade, né, de Cristo, ou seja, a sua divindade e a sua humanidade, né? O texto até fala sobre a questão de que alguns teóricos tentaram defender a ideia de que Jesus seria 100% homem, outros tentaram defender a ideia de que Jesus era 100% Deus, né? E havia também a questão híbrida, que tentaram fazer essa junção entre a ideia de Jesus homem e Deus ao mesmo tempo, mas de uma forma a não corresponder, né, com a verdadeira essência daquilo que realmente a questão da divindade de Cristo, ou seja, a sua divindade e a sua humanidade ao mesmo tempo. Eu vejo que a gente pode tentar ver isso na questão da teoria de Planck, né? Ou seja, Planck defendeu a ideia de que a energia ela não emite radiação contínua, né? Mas ela é emitida através de pacotes. E esses pacotes, né, formam praticamente o que seriam as partículas. Então, no processo ali dos pacotes, por causa da alta frequência, o comprimento de onda vai ser mais curto. Então, a energia da luz, por exemplo, ela funciona como uma partícula, no caso, porque as ondas são curtas, então ela funciona como uma partícula, né? Mas não dá para você fazer essa diferença entre a questão de onda e partícula, né? A mesma coisa na questão da divindade e humanidade de Cristo. Não tem como você fazer essa diferenciação entre o Jesus homem e o Jesus divino. Essa é uma questão humana nossa que nós colocamos de forma a verbalizar, né, ou de forma a falar, tentar entender essa divindade, mas essa dualidade, né, existente entre a divindade e a humanidade de Cristo, ela é muito difícil de ser expressada de forma a usar uma linguagem, né, seria muito complicado. Então, eu só queria salientar, deixar algumas questões aqui que eu vi na questão de ciência que a gente havia discutido anteriormente, né, sobre a importância da ciência nas questões de revelações, ou seja, até um
um canal que eu acompanho do YouTube, o físico, ele diz o seguinte, né? As questões céticas da ciência, né, são muito importantes, né? E ele, claro, ele colocando questão ao respeito à crença teológica ou à crença religiosa de cada um, mas ele coloca em evidência a importância cética da ciência na questão das descobertas, né, científicas. Então, se não fosse essas questões céticas, e eu me recordo de um outro cientista, que eu esqueci o nome dele agora, que ele divulga também, que a luta dele, ele é falecido, faleceu há 2 anos, não consigo recordar o nome dele, mas ele coloca essa questão seguinte, que ele viveu a vida toda dele como físico, né, como cientista, mas essa questão incomodou sempre ele, porque ele tinha que ser cético, ele tinha que ser cientista nas suas postulações, na defesa de seus cálculos, mas algo sempre incomodou ele, de que por trás de todas essas teorias, né, tudo que ele havia estudado sobre o cosmos, né, sobre as questões físicas do cosmos, mas mesmo assim sempre vinha à mente dele de que tinha que existir algo, né, maior do que isso, né? Então a minha parte seria isso. Espero ter me deixado compreender, apesar das minhas dificuldades de raciocínio. E agora eu vou tentar sair daqui para ver se nós conversamos. Vamos ver se eu lembro, partilhar agora, aqui, sair. Isso aí é fantástico, né? É pensar que a ciência, né? Essa questão aí que extrair uma comparação, né? Entre o que a gente pensa de Jesus, a partir daquilo que a ciência chegou como conclusão, pelo menos até o momento, da luz, né? Da mesma forma que não precisa, quando você pensa que a onda, a luz é onda, ou que a luz é partícula, uma não precisa excluir a outra, as duas ideias se complementam. E pensar que Jesus é humano e Jesus é divino também, uma coisa não exclui a outra. A gente nós não temos como pensar diferente, né? E é uma ideia absolutamente interessante. Agora eu estou aqui pensando, né? Continuando a tentar fazer uma ponte com não só com as ciências naturais, mas tentar trazer essa discussão para as ciências sociais, né? Obviamente teria inúmeros outras discussões, os modelos, por exemplo, da consciência humana, né? Por exemplo, que o Freud colocou, que depois foi aperfeiçoado, criticado, enfim, do consciente, subconsciente, inconsciente, ego, superego e etc. Né? Todas os modelos de ser humano, da psique humana. Mas a gente falou muito sobre o modelo que o materialismo histórico trouxe, né? De que a sociedade passaria por um processo de evolução. Isso é comum, inclusive, no positivismo do próprio Comte, né? Também ele pensava que a humanidade chegaria ao estágio, inclusive científico, em que a ciência seria uma espécie de religião, né? O estado positivo seria esse estado final, a evolução final. E tu muito bem colocou como é perigoso a gente fazer essa coisa meio de futurologia, dizer que o modelo que a gente tem agora vai ser eterno e não pode ser modificado. Agora, a minha reflexão, talvez que a gente pudesse, entre eu e você, conversar, é pensar assim: bom, esse modelo que o Marx colocou de que chegaria uma sociedade sem classes, né, se evoluiria até lá, não se concretizou. Mas de que forma esse modelo ainda pode ser complementar a todas as ideias que estão surgindo hoje, né?
ou seja, de que forma a gente pode não necessariamente abandonar essa ideia de que a sociedade está evoluindo. E aí eu vou partir de um comentário, de uma perspectiva que eu vejo, né? Que, ao menos tecnologicamente, a ideia da evolução é perfeita, sim, porque, veja, se não houvesse evolução nesse sentido, o homem, quando Deus fosse criar o homem, ele já criaria o homem com nave espacial, com domínio sobre ciência. Quer dizer, a, se a gente olha todo o processo de descoberta das invenções, né, a descoberta, perdão, de descoberta e depois de invenções, né, a descoberta do fogo e a partir do fogo conseguir fundir os metais, depois a bússola, a pólvora, o motor a vapor, e tudo que a gente tem hoje, que está nos permitindo, inclusive, chegar a Marte e fazer esses passeios aí não nós, né, mas passeio desses drones, desses veículos aéreos ali que estão ali em Marte. Eu não consigo pensar que a humanidade não evoluiu nesse sentido. E eu também não consigo pensar que, em certo sentido, essa talvez é uma afirmação complicada, né? Mas eu vejo que está à disposição de uma pessoa pobre hoje ter mais recursos, talvez, do que uma pessoa pobre em outras épocas da história humana. Não estou nem falando da época primitiva, que aí eram clãs, e aí eu acho que era bem diferente, né? Mas pensando na antiguidade, talvez na Idade Média, né? Talvez se possa pensar que alguma evolução social também aconteceu. No entanto, se pensava isso, e aí no século XX, logo no início, na primeira metade do século XX, foram duas grandes guerras que mostraram que ué, nós evoluímos tecnologicamente. Pense em tudo que a guerra trouxe de tecnologia. O ENIAC, o primeiro computador, né, desenvolvido para desvendar os segredos da Enigma, daquela máquina de mensagens dos nazistas. Mas tudo isso utilizado numa perspectiva social e política absolutamente retrógrada, né? De um lado, parece que a ideia de evolução é bacana, mas ela tem que conviver com o modelo de que o ser humano fácil pode regredir um bocado também, né? Não sei como é que tu pensa isso, mano. É verdade, cara, porque até eu estava lembrando, eu gosto muito de mencionar, às vezes eu lembro da memória, mas por exemplo, assim, eu acho que são 5% só de todo o cosmos que o homem conhece, né? Tem acesso, ou tem conhecimento, 5%. O resto, 95%, são totalmente desconhecidos ainda, né? Então vem aquela questão, né? Até que ponto nós evoluímos, até que ponto, né? Também fazendo um paralelo a isso, né? Uma comparação na questão da divindade, né? Da questão do poder divino, né? Da onisciência e a onipotência de Deus, né? Então, muitas vezes, até retornando à questão do que o rapaz do canal menciona lá, de que eu acho que eu mencionei só contigo, não mencionei na live agora, mas de que o homem se coloca perante o cosmos, perante, né, a natureza, muitas vezes de forma arrogante, se achando dono de si, né? Então, realmente, cara, eu acho que houve uma evolução até certo ponto, né? Uma evolução tecnológica, né? Mas até que ponto essa evolução serviu para nos auxiliar, né? Eu vejo, a princípio, que muitas vezes essas tecnologias têm servido para dividir e aumentar cada vez mais
o fosso existente entre ricos e pobres, né? Uma questão levantada que eu vi, não com relação à notícia de ontem, de que foi testado um dronezinho lá em Marte, né? E ele levantou. Aí tem todas as questões de dificuldade, porque o ar em Marte não é o mesmo da Terra. Então, toda essa conquista da ciência foi vibrado muito, né? Não é nessa notícia de ontem, mas em outras notícias, né? De que o homem vai a Marte, o homem explora a Lua e coisa, e milhões de pessoas morrem de fome, né? Então eu vejo que tem que existir, sim, tem que existir as pesquisas, tem que existir um incentivo, né? Porque muitas vezes a crítica, não, o dinheiro que é colocado na ciência, então deve ser colocado mais a favor do ser humano. Não, a ciência também é favorável ao ser humano. As descobertas, elas podem ser favoráveis ao ser humano, né? O problema é a forma como ela é utilizada, né? É a forma como é distribuído ou redistribuído a renda, né? Então, quer dizer, pode-se distribuir aí, por exemplo, dinheiro ou grana para que sejam incentificado e intensificado as investigações científicas, mas também pode-se ter um dinheiro destinado para se reduzir, né, pelo menos, porque igualdade completa eu vejo isso como utópico, né? Pelo menos na nossa realidade humana, mas tem possibilidade de se reduzir, né, de uma forma drástica, né, esse fosso existente entre ricos e pobres, né? Então, muitas vezes as críticas vêm à ciência, né, a forma como ela é utilizada, né, e a gente vive, né, um anticientificismo, né, hoje em dia, em algumas localidades, no Brasil, por exemplo, né, mas são questões que fogem à regra. Eu vejo, assim, que a ciência, né, apesar da forma como ela é conduzida, né, ou as descobertas científicas, né, elas têm muito valor, apesar da forma como ela é utilizada. Eu estava aqui pensando, sabe, que lembrando agora também, associando com o tema desse capítulo, né, que é sobre modelos, né, e agora essa tua fala final de complementaridade, né, eu quase penso que, infelizmente, o modelo que a gente tem que conviver é de uma via dupla. Porque de um lado a sociedade evolui, mas de um outro lado ela permanece ou às vezes até retroage, volta, né, regride em alguns aspectos, né? Em relação à própria relacionamento entre a igreja e a ciência, né? A ciência, especialmente a parte das ciências naturais e a tecnologia daí resultante, a gente sabe, vê historicamente, né? A evolução acontecendo e que tem nos possibilitado fazer, por exemplo, né, essa exploração de Marte. Mas também em termos de fé, a gente sabe que a perfeição ela não é para nós ainda neste momento antes da volta de Cristo, né? Ela não vai, essa consumação também um pouco escatológica, assim, que o Marx também tinha, né, de a sociedade evoluindo até chegar no ponto do comunismo. Esses objetivos um tanto utópicos, eles muitos deles partiram inclusive de ideias evolucionistas, né, no sentido do progresso da humanidade, mas parece que tem de conviver com a ideia de que a igreja e a humanidade em si está apenas a caminho. Nós somos aqui apenas forasteiros, né? Passageiros. O nosso mundo utópico está numa outra dimensão, né? numa outra realidade, numa outra consumação escatológica.
parece que muitas vezes a ciência tem, a partir da tecnologia, essa ideia de chegar a um ponto, né, de consumar, talvez até ter mais justiça social através de novas descobertas que poderiam facilitar a produção de alimentos, os robôs que poderiam talvez substituir seres humanos, por exemplo. Mas aí eu lembro o seguinte, né? Bom, se o robô substitui um ser humano, esse ser humano que foi substituído deveria poder viver bem, né? E não ser simplesmente trocado pela máquina. A máquina não vem para facilitar a vida daquele trabalhador, vem para facilitar a vida de quem vai lucrar com aquilo, mas aquele trabalhador que foi substituído pela máquina, esse está desempregado, né? Quando talvez se pudesse pensar, ué, se eu estou produzindo robôs para que um humano não precise mais fazer esse trabalho, esse trabalhador substituído deveria poder, ou a humanidade deveria poder ter outro tipo de vida, né? Melhor, já que agora aquele trabalho está podendo ser feito com máquinas. E a gente não dá conta de equilibrar, né, a evolução tecnológica em várias fontes com a melhoria de vida para toda a humanidade, né, como você bem colocou. Parece que a evolução de um lado tem que conviver com a estagnação de outro, né? Pelo menos é a ideia que me vem à mente agora. Mano, é o seguinte, já temos 1 hora de live, né? Hoje estávamos só nós dois aqui, nós conseguimos dar conta aqui do nosso assunto, fechamos esse capítulo, né? Eu abro aí para tu de repente fazer uns comentários finais, aí o que tu pode concluir, o que tu conseguiu relacionar assim isso para tua vida, ou enfim, para a vida de fé. Tens que abrir o microfone aí. Não, só complementar a tua fala ali na questão do que a gente já vinha comentando, de que o teu negócio, a grande discussão hoje em dia, isso não só a nível de Brasil, mas principalmente no Brasil agora, mas isso a nível mundial, né? Mesmo os países mais desenvolvidos têm esse problema, que é a questão do desemprego, né? Então, por exemplo, é complicado, né, para um governante substituir, né, ou seja, criar esse desemprego, principalmente na questão de Brasil, de que quando não há vontade também, né? Mas tem outros problemas também. A tecnologia, a automatização das empresas também aumentam o número de pessoas ociosas, no caso, que não têm mais emprego, né? Vão partir para a informalidade, né? São questões que praticamente são atuais, né? Mas que tem que começar a ser bem discutida, né? Como suprir essa mão de obra, né? Que está sendo substituída pela automatização, né? É uma questão que também tem que ser discutida, sem dúvida nenhuma, né? E é muito, né? Por exemplo, eu coloco só um exemplo, vou tentar citar rapidinho. Eu trabalhei como pintor de automóveis praticamente de 25, 30 anos da minha vida, 25 anos da minha vida. Trabalhei como pintor, não como pintor de automóveis uns 15 anos, 10, 15 anos. E o que acontecia? No início, quando eu trabalhava como pintor, e quem for pintor vai saber disso, a empresa tinha 4, 5 pintores. Por quê? Porque era complicado, né? Não tinha toda essa tecnologia de hoje em dia. Vou dar um exemplo. Para pintar um carro metálico era difícil, porque a tinta metálica ela é difícil de acertar a cor. Então, muitas vezes tinha que se pintar uma lateral toda do carro para tentar disfarçar. Hoje em dia, tu vai lá com o catálogo de tinta no carro, vê a cor, vai ali na Coty, ou nossa, aqui no caso, na venda de tinta, entrega, ele tem um código, bota no computador, o computador dá a tinta na medida. Você chega lá, pode fazer um retoque no meio da porta, né? Hoje a gente tem os chamados martelinhos de ouro, amassados assim, cara, tem um amigo meu que trabalha com martelinho de ouro, amassados assim que, o cara ia gastar 2, 3 mil reais, um exemplo, ele paga 50, 100 reais pro cara, o cara faz martelinho de ouro.
Isso tirou muito, né, muito emprego, né, de muitas pessoas. Isso é só um dos exemplos que eu estou para tentar dar uma realidade maior ao que a gente está falando, né? É verdade, né? Infelizmente evoluímos em algumas coisas, mas retroagimos ou ao menos ficamos estagnados, né? Eu não teria mais nada a acrescentar, eu acho que propositalmente talvez o autor deixou essa abordagem da complementaridade para o final, né? Porque primeiro ele colocou essa dúvida, né? O modelo tem pontos positivos, tem pontos negativos e tal. Modelos podem ser divergentes, mais modelos, né? Mas muitas vezes novos modelos podem ficar permanecer ao lado de modelos anteriores, né? Dois modelos diferentes. Pensar em Jesus, por exemplo, como também humano é uma coisa mais recente, especialmente para a popularização assim da teologia, né? E muitas igrejas não, por exemplo, ainda não aceitam pensar dessa forma, né? Beleza, cara? Queres fazer uma oração para a gente poder encerrar? Tens que abrir o microfone. Eu fecho e esqueci. Pai, obrigado por mais este momento em que tivemos essa oportunidade de nos reunir e que o nosso conhecimento, Pai, esse conhecimento natural, secular, possa estar sempre submisso às tuas verdades, ó Pai. Que todo conhecimento adquirido nosso dia a dia, Pai, nós possamos sempre lembrar que Tu és o Deus onisciente, ó Pai, Tu que criaste todas as coisas, Pai, tudo que nós conhecemos foi criado por Ti, ó Pai. Abençoa-nos, Pai, dá-nos uma semana, ó Pai, de paz, harmonia e principalmente de reconciliação dia após dia contigo, Pai. É isso que nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Valeu, cara. Valeu, Daniel. Nos falamos aí durante a semana. Se tu puder, bom, depois eu ia deixar o recado para ti, mas se tu puder mandar a apostilazinha para mim, já para mim estudando já, ou tu tem que fazer todo o processo ainda, né? Mas quanto antes tu puder mandar para mim, eu te agradeço. Valeu, abraço. Então. Valeu, cara. Valeu, abraço.